A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo, nosso último dia aqui, dia 30 de novembro. Estamos chegando aí dezembro, né, crianças? Olha, vem Natal, Ano Novo, né? E glória a Deus que nos concedeu até aqui essas oportunidades maravilhosas. Sabe, crianças, eu já tinha gravado o vídeo, né, já estava tudo certinho, mas eu tive que desfazer dele porque houve alguns erros que eu precisava corrigir, tá bom? Então, eu tô gravando hoje mesmo, né, dia 31 aqui de novembro, né, depois de uma aula maravilhosa que eu tive ali com o nosso pastor Sebastião, né, aula de teologia, muito bom. Estou aqui, nossa, feliz, regozijando e nada melhor, né, que agora tá aqui com vocês também, crianças. E hoje a gente está finalizando aí o livro de Jeremias e falando um pouquinho, né, do livro de Lamentações de Jeremias, tá bom? Para vocês entender, né, como que ele foi escrito, né, por que Jeremias escreveu, né, os versículos bastante usados aí para poder vocês relembrarem e saber da onde que esses versículos foram falado, né? Tem bastante gente que cita, né, versículos de cor, de cabeça, e nada melhor do que saber da onde que eles são falados. Eu sei que vocês, quando têm oportunidade, vocês usam também bastante, né, versículo aí dos Salmos, né, que também é bem parecido com os livros da Lamentação de Jeremias, né? Por que que eu tô dizendo que é parecido? Daqui a pouquinho vocês vão estar sabendo. Antes, vamos fazer uma oração. Deus, graças te dou por este momento, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada criança que vai estar aprendendo de ti nessa manhã. Senhor, abençoa também seus pais, abençoa nossa nação, Senhor. Fica conosco, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Antes, vamos então ao memorizando. Eu tenho um caderno aqui que eu faço os rascunhos, por isso que eu tô sempre dando uma olhadinha. Então, eu leio, eu faço rascunho para deixar pronto o que eu vou falar com vocês, tá bom? Então, aqui eu tenho um rascunho de tudo que eu escrevo, né? Para poder estar divulgando aqui nos vídeos, né? E além de tudo, hoje eu também vou ter um pouquinho do auxílio da Bíblia. E é claro que os meus rascunhos saem daqui, tá, crianças? Da palavra de Deus, tá bom? E o nosso memorizando hoje tá aqui na Bíblia, né? E ele está em Lamentação e o verso 23 e o verso 26, que diz assim, olha só, criança. Então, vamos falar de novo. Lamentações 3, o verso 26, tá bom? Diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Vamos de novo? Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentação 3, o verso 26. Viu como que é que a gente faz o memorizando? A gente lê e depois a gente repete sem estar olhando, tá bom? Vamos de novo? Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Gente, sabe o que eu vou falar aqui a respeito do livro de Lamentação? Que o livro de Lamentações é Lamentações, eu tô falando Lamentação, mas é Lamentações, tá bom? O livro de Lamentações, ele foi escrito em forma poética, vocês sabiam disso? Isso, o livro de Lamentação, ele foi escrito em formas poéticas, tá bom, crianças? E por que eu citei o livro de Salmos? Porque os livros de Salmos também foram escritos em formas poéticas, tá bom? Alguns cantos, né? E a maioria gosta de ler os livros de Salmo, né? E o livro de Lamentação também, tá? Porque alguns versículos eu já ouvi algumas pessoas citando, né? Ó, quer ver? Olha que legal esse versículo aqui do verso 3 mesmo, tá bom? Ó,
As misericórdias do Senhor são como as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Aí o verso 23, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha que bonito, né, crianças? Os versos, né? Os versos de lamentação aqui do 4, né? Alguns do 3, né? É contado em forma poética o livro todo, né? O livro, ele foi escrito em 5 capítulos, tá? 5 capítulos, é um livro pequeno, né? Igual aos Salmos, que tem 150, né? 150 versículos, você vê, capítulos, né? E assim, e cada capítulo, cada verso, né? Antes de ser escrito, Jeremias, ele coloca as letras do alfabeto, tá bom? A letra do alfabeto hebraico, crianças, olha que legal. E assim, é um pouquinho difícil de pronunciar a letra hebraica, mas eu vou tentar aqui, né, da maneira que eu tô entendendo, para falar para vocês entenderem. Porque assim, ó, aqui, ó, no 22, aí vem o ponto, e aí vem, né, o que a tia Renata já citou aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Esse que ele fala aqui tá com H, tá? E aí, então, aqui ele diz uma letra do alfabeto hebraico, tá bom? E por que ele usa a letra do alfabeto? Porque a letra do alfabeto, para nós aqui, começa no A e termina no Z, né? E ali ele coloca, né, os versos, né? Cada verso na letra do alfabeto. Se vocês forem ainda vasculhar a Bíblia, vocês vão ver que tem as letras do alfabeto e os versos. E aí, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, mas quando chega no capítulo 5, ele para de colocar as letras do alfabeto, tá bom? E por que o livro de Lamentações de Jeremias? Vocês que acompanhou, viu quanto que Jeremias sofreu, né, crianças? Viu quanto que Jeremias pronunciava a palavra de Deus ao povo de Jerusalém, de Judá, e aquele povo muito afastado de Deus, muito longe de Deus, aí não compreendia, não entendia a vontade de Deus. Deus os chamava, e aí vinha o juízo de Deus sobre o povo, e o povo assim não entendia, não reconhecia a Deus. Então, Jeremias sofria, né, porque Jeremias queria levar o povo à palavra dele, né, a uma palavra de arrependimento, um convite para as pessoas se voltarem a Deus, e as pessoas não queriam ouvir, não queriam falar, acusava Jeremias, prendia ele, colocava ele na cadeia. Teve momentos, criança, que Jeremias falava assim, lamentou, né, até mesmo de ter nascido, de tanto sofrimento que vinha sobre ele. E aí, então, no livro de Jeremias, de Lamentação de Jeremias, vai aí estar contando os quase 100 anos de Jeremias, né? Os quase 100 anos de Jeremias ali levando ao povo o chamado de Jeremias, desde quando Deus o chamou, e levando ao povo, e sendo levado em cativo, e tudo isso, né, crianças, que vocês já ouviram ao longo desse mês aí, né? E aí, então, Jeremias escreve em forma poética, tá bom? Todo o sofrimento, mas Jeremias também, ele não esquece, criança, em momento nenhum, de engrandecer o nome do Senhor nos seus poemas também, tá? Lamentação, para nós, nos dias de hoje, por exemplo, é quando a gente dobra os nossos joelhos e
clama a Deus por alguma coisa, por algo, por alguém, né? Quando a gente se derrama aos pés do Senhor, muitas vezes contando a nossa aflição, contando o que nos aflige, tá? E Jeremias, ele escreve o livro de Lamentação dessa maneira, contando, né, tudo que Israel, tudo que eles estavam passando, o povo sendo levado em cativo, o povo sofrendo, as crianças, pessoas também sofrendo, momentos de fome, né? A Bíblia chega a comparar aquele sofrimento todo daquele povo como uma viúva, né? Que está ali sofrendo, pessoas que deitam no chão para catar da terra algo para comer. Então, o livro de Lamentação está ali falando de tudo isso, criança. Está ali lamentando, né? Lamentando a Deus mesmo. Assim como nós, nas nossas orações, clama a Deus por algo ou por alguém, ou algo que nos aflige, algo que nos parece que nos sufoca, né, criança? Então, é isso o livro de Lamentação. Ele vai contando em formas poéticas tudo o que vem acontecendo, né, com Jerusalém, e também a das promessas de Deus de trazer o povo para suas terras, de devolver ao povo as suas terras. E aí Jeremias conta ali. E os primeiros, né, capítulos, ele coloca as letras alfabéticas, né, hebraica, tá? Para vocês entenderem aí que são as letras alfabeto do hebraico. Aproveitando essa oportunidade, criança, no nosso primeiro vídeo, eu tinha feito aqui, como eu disse para vocês, um resumo, né? E no meu resumo, na hora que eu fui falar, eu confundi, tá? Na hora de falar, que aqui eu coloquei aqui, ó, Jeremias escreve em formas poéticas, né? Os 100 anos de Jeremias, né? Aproximadamente os 100 anos de Jeremias, tá bom? Não tem assim uma data certa, mas é o aproximado, tá bom, crianças? E na hora que eu falei no primeiro vídeo, eu falei que tinha sido os 100 anos de cativo, tá? Até mesmo porque na hora que eu fiz aqui o meu resumo, eu falei também um pouquinho do cativo, igual eu fiz agora, né? Que o povo foi levado, e Jeremias ali, ele conta, né? Ele conta em Lamentações, até mesmo o cativo. Lembra que eu falei nesse instante? Então, mas não é os 100 anos de cativo. Jeremias, ele conta em forma poética os 100 anos dele mesmo, tá? De tudo que ele passou. Aproximadamente 100 anos de vida de Jeremias, do que ele, desde o chamado até aí os dias em que ele agora escreve esse livro, tá? Aqui a Bíblia fala, né? Vocês vão ver que quando Deus chama Jeremias, Deus fala para ele pegar um rolo e escrever. Por isso que a gente acredita que quem escreveu o livro de Jeremias e Lamentação de Jeremias foi o próprio Jeremias. É claro que, como eu disse, ele tinha um escrivão, que era o Baruque. Lembra disso lá no primeiro vídeo? Porém, corrigindo, o povo de Israel, ele sofreu 70 anos de cativo, tá? Só que antes desses 70 anos de cativo, Jeremias vem falando ao povo, eles passam por outras dificuldades, né? Eles passam fome, vem pragas, doenças. Lembra de tudo isso que nós falamos durante o decorrer desse mês? Então, tá bom? Então, 70 anos. Eu pedi confirmação também para o nosso irmão Nilton, tá? Porque eu ouvi o irmão falando, eu falei assim, nossa, eu falei errado lá, eu tenho que corrigir e tenho que ver por que eu falei errado. Então, por isso que eu tô aqui justificando, né, aquele erro lá no começo, no primeiro vídeo, que eu disse que era 100 anos de cativo, e não é 100 anos de cativo, foi 70 anos de cativo do povo de Judá e de Jerusalém, quando eles foram levados para Babilônia. Tá certo, crianças? Então, a Lamentação, ele é escrito em forma poética. A gente
ele, antes de cada poesia, é mostrado ali no livro de Lamentações de Jeremias, as letras hebraicas, tá? Os nomes é um pouquinho difícil de pronunciar, tá bom? Mas podem estar lendo do jeito que está escrito, tá? E para vocês entenderem que ali foi a letra, o alfabeto hebraico, tá? E o alfabeto hebraico representa muitas coisas. E uma delas o sofrimento mesmo de Israel, aí, quando ele é levado em cativo. Certo, crianças? Então, o nosso mês de novembro terminou, tá certo? Fechamos aí o livro de Jeremias e com o livro de Lamentações de Jeremias. E agora, nossos próximos mês, né, de dezembro, agora entrando, vamos falar um pouquinho, né, de Daniel, né? Daniel, já para ir dando uma introduçãozinha, ele foi um dos que foi levado em cativo, né? A sua família, a sua descendência foi levada em cativo, né? E Daniel, quando ele teve a oportunidade, depois dos 70 anos que o povo estava lá, de voltar para suas terras, ele não voltou, né? Por opção dele, tá certo? E Deus respeitou isso também e continuou usando Daniel ali, né? Na Babilônia. E vocês vão ver histórias maravilhosas, né? Que Daniel passou, as revelações que Deus deu a Daniel também, tá? Assim como a gente viu a visão de Ezequiel, as visões de Isaías e agora a visão de Jeremias, né? Vocês vão conhecer algumas visões, não vou falar de todas, mas eu vou falar de algumas visões de Daniel e principalmente as histórias, né? De Daniel que eu creio que vocês já conhecem, tá bom? E aí vai ser aí agora para o mês de dezembro. Lembrando também que o mês de janeiro, como é o primeiro mês do ano, a gente vai entrar no livro de Gênesis, né? Conhecer um pouquinho aí das histórias do livro de Gênesis, tá certo? E aí vamos ver se até o meio do ano, ao final do ano aí, do ano de 2022, a gente consegue fazer um resumão aí da Bíblia, estudando elas, tá certo, crianças? Numa linguagem que vocês entendam, né? E que vai ser uma bênção, eu creio assim, tá certo? Que Deus abençoe vocês, fique na paz do Senhor, um beijo e muita felicidade, tá bom, criança, para vocês? Que fiquem na paz.